Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Agora, pro vídeo. Falar sobre o Pokémon lendário sempre vai causar debates e brigas dependendo de qual a sua geração favorita. Mas existem alguns fatores objetivos quando se trata de uma hierarquia de poder, que é o assunto favorito do The Rock. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Em questão de força, quais são os lendários mais fortes no mundo Pokémon? Como não vi muito dos filmes de Pokémon, ou então eu nem lembro deles, eu vou evitar usá-los de base para poder falar de força aqui. Muitos dos pontos que eu vou comentar aqui nesse vídeo são focados completamente no que os jogos contam sobre os Pokémon, ou então que a gente consegue ver eles fazendo. Por isso que, por exemplo, nós não vamos falar de nenhum mítico nesse vídeo. Primeiro porque no topo só saíram 2 míticos que eu ia comentar, então não tem muita surpresa sobre eles. Além de que, obviamente, com eles inclusos, o mais forte e o único que eu ia comentar no topo, talvez um dos únicos, seria o Arceus. Mas o segundo motivo é porque geralmente míticos não têm muitos feitos ou muita história contada nos jogos. Eles dependeriam de eu assistir os filmes para poder comentar, então talvez se muita gente pedir para eu fazer um vídeo sobre exclusivamente os míticos, eu faço depois de uma maratona vendo os filmes. Mas vamos ao foco. Vamos falar hoje de quais os lendários mais fortes no mundo Pokémon. Para começar tudo, vale explicar que eu vou agrupar eles mais ou menos, porque muitos dos lendários pertencem a certos grupos de forças específicos. Vocês vão entender. Para começar, os fracotes. Cosmog é o mais fraco de todos e acima deles temos o Cubful e o Cosmoem. Ambos têm os seus pontos positivos, sendo um extremamente defensivo e o outro um bom lutador, mas nada demais. E junto deles mais um pouco acima o Type No, que é um Type Full com seus poderes presos. Acima de todos esses é onde começa a parte interessante. O Glastrier e o Spectrier são Pokémon que sozinhos não fazem muito. Eles não têm muitos feitos próprios. Um tem a cara dura feito diamante, o outro consegue separar a alma das pessoas com um chute, mas nenhum tem nenhum feito absurdo que nem o resto. Acima deles temos as máquinas de batalha, sendo seres que foram criados para propósitos fixos e que funcionam quase que no automático. Aqui é onde ficam os Regis, que são golems criados pelo Regigigas, mas que não tem nenhum feito absurdo, além deles usarem muito bem seus elementos, já que esses elementos são partes da sua construção. Aqui também é onde dá para colocar essa versão do Quarteto da Ruína. Eles são baseados nas 4 feras malignas da mitologia chinesa, mas no mundo Pokémon eles são objetos amaldiçoados e encarnações de sentimentos ruins. Então, também máquinas de batalha, embora com mais ódio e mais propósito. Provavelmente eles causariam muito mais problema que os Regis. E assim, a maioria dos Pokémon lendários são encarnações de coisas específicas, basicamente sendo a versão física de algo da natureza, como por exemplo o Groudon, ele é a litosfera, o Xerneas é a vida, o conceito, e Moltres é uma encarnação do fogo. E, no geral, existem vários que são assim. Aqui embaixo nós temos os 3 gatos lendários, que desses todos são os mais fracos, já que eles são Pokémon revividos com certos elementos. Não necessariamente eles são a personificação física, ou então a encarnação das coisas que eles representam. O que é diferente da lore original das 3 aves lendárias, que são o fogo, o raio e o congelamento, especificamente representando cada um desses elementos / conceitos. Aqui também tem o Heatran, que é lava / magma, depende de onde você encontra ele. E por último aqui embaixo, o Quarteto das Forças da Natureza, que são os ares específicos de cada direção na Rosa dos Ventos, além de conseguirem invocar certos efeitos climáticos só com a sua presença. Acima disso é onde começam os casos mais específicos. Até agora foram agrupamentos de Pokémon baseados em poderes parecidos, mas agora começa a ficar bem específico cada caso. Logo no primeiro aqui embaixo nós temos o Latios e Latias, que, assim, eles podem mega evoluir, deixando eles bem mais fortes no geral, mas a única coisa que nós vemos que deixa Latios e Latias aqui em cima é que eles são baseados em anjos, e que são diretamente mensageiros de Arceus. Sua velocidade misturada com poderes psíquicos dão a ele uma força enorme, mas não acho que passa muito desse nível aqui. Pelo menos a gente não sabe de muito. Junto deles tem Calyrex, porque ele na sua forma normal não tem nada demais além de poder ver o passado e o futuro, dando ele uma boa capacidade de combate no 1 contra 1, mas como ele também conseguiu, em um certo ponto da sua vida, influenciar diretamente a natureza e o clima, ele não é tão fraco assim. Além de que, se ele se juntar aos cavalos aqui, ele pode ter os poderes de fazer isso de novo. Ele é forte, então ele merece estar aqui em cima, junto de alguns Pokémon que apresentam aspectos de forças similares. O Urshifu e o Trio Espadachim são exímios combatentes nas suas respectivas formas de luta, então eles são fortes, e que não ficam muito para trás do grupo dos Super Predadores.
A dupla do tempo de Paldea são os super predadores dos seus respectivos tempos, sendo basicamente deuses para os seres das suas épocas. É só você ver a interação das habilidades dele com os Pokémon que viviam no mesmo período que eles. Basicamente o topo da pirâmide. E aqui também é onde fica Silvally. Ele é a versão definitiva da visão do Type Full, um ser que foi criado em laboratório para combater Ultra Bichos, que são seres à parte que não são lendários, mas eles estariam nessa classificação aqui também, já que caem no mesmo nível de serem os super predadores dos seus respectivos universos, sendo tão fortes quanto lendários. Mas como o Silvally ele foi criado para poder conseguir combater eles, e ele consegue combatê-los, ele tá aqui nesse nível junto da rapaziada. E o último nesse nível aqui é onde fica Mewtwo. Ele não é lá tão forte agora que existem deuses e encarnações do mundo Pokémon, mas ele foi criado para ser uma cópia do Mew e acabou sendo afetado pelo DNA humano. Ele virou então uma máquina de destruição em massa, causando conflitos por aí. Bem humano, mas ainda existem coisas mais fortes. E aqui é onde começa a bagunça, mais ou menos, os poderes simbólicos de lendas e mitos. O Reshiram e o Zekrom estão juntos aqui porque eles são lendários ultrapoderosos, além de serem símbolos das verdades e ideais. Eu falo deles rápido porque Kyurem fica logo acima deles, eles são cada um terço do dragão original do universo Pokémon, e todos são capazes de usar os seus elementos muito bem, principalmente o Kyurem, sendo capaz de congelar tudo não, eu digo, é quase tudo, porque é aquilo que a gente mencionou, numa batalha contra, por exemplo, o Articuno, ele não teria uma vantagem, porque como o Articuno é a encarnação do congelamento, é impossível você congelar o verbo congelar. Então dá pra ver que essa lista inteira é só uma palhaçada não tão importante, mas é divertido. Assim como seria ver a reação de todos vocês ao comentar que a Cresselia fica logo aqui em cima. Você tá pensando, a Cresselia é muito fraca, ela nunca fez nada? Mentira! Ela fez, só que ela só fez coisas boas. Ela é capaz de curar os outros como se a pessoa tivesse dormido. Isso porque ela é a deusa da lua crescente, a parte do sono de descansar. Toda pare precisa de um healer. Seus poderes não são mensuráveis apenas em quanta destruição você pode causar. No caso dela, ela consegue curar tudo muito bem, mostrando seus poderes muito fortes. E aqui é onde também está o Lugia. Eu não coloco o Ho-Oh ainda, porque eu acho que o Ho-Oh é mais forte que um outro grupo que vem depois. O caso do Lugia é que ele tem poderes da natureza também, sendo capaz de criar tempestades e vendavais só de balançar o seu braço. Eu acho que é exagero nos jogos, mas a gente vai acreditar porque é mencionado. Mas o motivo dele estar separado do Ho-Oh é que o Ho-Oh é o Pokémon de reviver, tendo uma capacidade combativa quase infinita, enquanto em questão inspiracional, o Lugia é o seu oposto. Ele é o Pokémon da morte. Eles são uma dupla baseada no nascer e o outro no morrer na mitologia chinesa, sendo a Fênix que sempre renasce e a Garça quem leva os mortos aos céus. Por isso que o Lugia é o único Pokémon lendário que já foi mostrado com um bebê. O ciclo da vida desse Pokémon é diferente. E é importante mencionar, a maioria desses lendários agrupados tem um vídeo somente sobre eles aqui no canal. A gente tem uma série do Pokémitologia, então se você quer saber mais sobre a inspiração do design, dos seus significados dentro do mundo Pokémon como um todo, tipo esse papo de encarnação, fragmento dos seus poderes e isso do Lugia ser a morte, no final do vídeo vai ter na tela um link para playlist sobre tudo isso. E também para um vídeo sobre o porquê de lendários serem capturados faz sim muito sentido. Confie em mim, depois você vê lá o vídeo. Mas voltando ao importante, acima do Lugia estão os Tapus. A sua história de origem são bem simples. Eles são a encarnação do desejo de todos os seres vivos das ilhas de sobreviver aos ataques das Ultra Beasts. Eles são tipo fada porque eles são a encarnação da natureza respondendo a essa vontade de querer sobreviver. É uma mistura de tudo querendo resistir a uma invasão alienígena. Eles são extremamente poderosos, conseguindo afetar a natureza por ser parte dela e ter uma estamina quase que infinita por ter a sua força vinda da terra e da vontade das pessoas. E dos Pokémon também. Esqueci deles. O que é diferente do motivo do Ho-Oh estar acima deles, já que os poderes dele e a sua estamina quase infinita vêm do fato dele ser imortal. Ele sempre vai renascer sendo extremamente poderoso, além de conseguir também reviver outros bichos. E aqui acima deles, indo para um próximo nível, mas ao mesmo tempo no mesmo nível, é meio complicado essa questão, temos o Regigigas. Tirando a demora para carregar os seus poderes, o Regigigas é basicamente o cara que fez o primeiro quebra-cabeça no mundo. Mas que no caso dele, as peças eram as placas tectônicas do planeta Terra. Ele é um autômata que foi criado por Zeus para craftar o planeta. Então a sua energia vem direto de Deus. Não tem muito mistério, é só um código-fonte dizendo para ele fazer alguma coisa, então ele vai lá e faz. O único detalhe é que demora o boot. Mas uma hora ele resolve.
E agora indo pro próximo nível, onde as forças começam a ficar numa escala de problemas globais, o primeiro que vão causar com certeza a primeira grande treta nos comentários, Zacian e Zamazenta. Eu sei, são só cachorros. Eu vejo vocês comentando isso com os poderes de Calyrex. Sim, eles são só cachorros, mas eles quem param o Eternatus. Eu acho que eles poderiam sim estar junto dos Super Predadores lá atrás, se eles estivessem separados, isso com certeza, mas juntos esses mais que amigo friends conseguem parar um dos bichos mais poderosos em uma escala global. Eles não são fracos. Vale lembrar também que eles são seres imortais e contínuos, conseguindo ter suas forças serem renascidas sempre que necessários através dos artefatos da espada e do escudo. Então, calma também. Eles são contínuos, uma eternidade para enfrentar, além de serem a representação da espada que tudo corta e o escudo que tudo defende. Eles não são pouca coisa. E assim, o Eternatus, ele tá logo acima deles e eles derrotam ele quando juntos, então como indivíduos ele tem que estar na frente. Ele é um meteoro que caiu na Terra sem ser parado pelo Rayquaza. Então, eu, particularmente, já acho que ele talvez devesse ficar acima da lagartixa. Porque, afinal, vale lembrar que o Rayquaza ele sentiu o Deoxys dentro da pedra que ele estava vindo. Ele atacou o Deoxys para proteger a Terra. E você está querendo me dizer que ele não percebeu o ovo gigante que estava vindo para a Terra com o Eternatus? Eu não vou acreditar nisso. O Rayquaza com certeza estava com medo da mãozona gigante e deixou ele passar mesmo. Ele não se garantiu no X1. Mas, como a gente não tem prova que isso aconteceu de fato, como a gente falou que ia seguir fatos, eu vou deixar o Eternatus aqui atrás. Mas lembrem-se disso. O Rayquaza é regão. Mas, voltando. Eternatus é um Pokémon que consome a energia da Terra, envenena ela, consome a luz do mundo e que é a origem da energia do Dynamax. Vale lembrar também que a sua forma Eternamax, que é quando ele absorve uma grande quantidade de energia, é o Pokémon mais poderoso em questão de estatística de todos os jogos. Disparadamente, não é por pouca coisa. Para você ter ideia da discrepância, ele é o primeiro, certo? Se você soma o segundo e o terceiro, que são o Mega Rayquaza e o Mega Mewtwo, a diferença entre eles dois juntos pro Eternatus é igual a um Pincurchin. É só isso. Só um Pincurchin. Ou só um Tangela. Já faz a luta ficar de igual para igual numa dupla de Eternatus e Pincurchin contra Mega Rayquaza e Mega Mewtwo. A força desse bicho é impressionante. O que ele poderia fazer se não fosse pelos Zacian e Zamazenta é meio assustador. Então dá pra imaginar que todos acima daqui são extremamente fortes. Por isso que logo acima deles estão Xerneas e Yveltal, a encarnação da morte e da vida. O Xerneas ele parece fraco nesse conceito, mas ele pode criar vida do nada. Ele dá o dom da vida. Basicamente eu comentei sobre os Tapus antes, deles serem as forças da natureza. Aqueles vindo da força de vontade deles de sobreviver. Então, basicamente o Xerneas que deu a vida a eles. Ele quem dá o dom de viver sendo a encarnação da vida. Então dá pra gente perceber que esses dois Pokémon são basicamente imortais. Eles conseguem voltar a um estado de ovo quando teoricamente eles morreriam. Afinal, eles são a encarnação do conceito de vida e morte. Então, na minha concepção, na lógica do mundo Pokémon, todos os lendários que vieram antes dele são imortais. Porque vieram antes da existência de viver ou morrer. Esse conceito nem existia. E com a capacidade de cada um dos dois criar vida ou apagar a vida à sua volta, é meio absurdo. Então, já dá pra perceber que aqui pra cima daí vai ficando cada vez mais absurdo. Nós temos a seguir Groudon e Kyogre. A gente tá falando de forças globais. Então, que tal aqueles que são a encarnação física da terra e do mar? Para completar esse trio, Rayquaza é a camada protetora que mantém tudo onde tá, protegendo a terra do resto do universo. Sem comentar ainda da força primal deles, que é quando eles eram a versão inicial da terra. Aonde tinha muita explosão vulcânica, onde o mar era muito mais poderoso, muito mais forte. Tem que começar a entender que a questão de lendários é um conceito existencial para cada conceito. É meio absurdo. Por isso que acima deles tá Solgaleo e Lunala. Eu sei que parece estranho, mas eles são seres multiversais. Eles podem viajar pelo multiverso inteiro, além de também serem a encarnação do Sol e da Lua. De acordo com a história deles, eles são o pai e mãe de todos os Cosmogs, que são pequenas explosões que formam as estrelas no mundo Pokémon. Lembrando que aqui na lore desse multiverso, a Lua é uma estrela assim como o Sol. Não é pra fazer sentido, é literalmente um morcego e um leão fazendo filhos. Calma também aí com a ciência.
Então, assim como a gente falou que os representantes das camadas da Terra são fortes, esses que são astros inteiros ficam acima. E acima deles ainda tem o Necrozma, que a gente sabe que consegue derrotar eles individualmente. E eu tô só falando da versão dele sem luz, a outra eu já explico, porque o último que tá aqui na escala de força global é o Zygarde. E eu não vou nem especificar qual versão que ele tá aqui embaixo, porque o Zygarde ele é a encarnação do planeta como um ser. Tal qual o Solgaleo na nação Sol e a Lua, o Zygarde ele é a Terra. Por isso que ele quem mantém o balanço de tudo aqui. O que vive e o que morre dentro dele, é ele quem decide, é ele quem controla. E acima de tudo, dentro da Terra, a gente tem o Zygarde 100%, já que ele é literalmente o Megazord da Terra para se defender. E agora indo para os seres com níveis de força universal, ou seja, quem tem poderes para afetar um universo. Ultra Necrozma. Ele é capaz de sugar um sol ou uma lua por aí. Vale lembrar que ele é literalmente a luz que ilumina o universo. É aquele encarregado por Arceus a iluminar tudo. Por isso ele é um Pokémon Prisma. Por isso que todos os Z-Crystal de todos os tipos saíram dele. A luz dele, que é a que dá todos os tipos, veio direto de Deus. Ele é simplesmente o lendário mais poderoso que Arceus colocou ali, pelo menos até agora. Porque agora nós temos o trio mais forte, o mais poderoso do universo. Os deuses do lago. Primeiro, eles são deuses. A tradução para inglês mudou para guardiões porque os Estados Unidos é sua mania de deixar a religião atrapalhar tudo. Mas, segundo, se você não leu o que é dito sobre eles, faz sentido estranhar a sua presença aqui. Porque, afinal, todas as vezes que tentaram usar os seus poderes, deu errado. Então, como pode eles serem tão fortes? Vamos aos seus sentidos no contexto da sua criação. O Uxie, ele é o Pokémon do conhecimento. A Zelf, o Pokémon da força de vontade. E Mesprit, da emoção e espírito. Eles são as encarnações de cada uma dessas coisas que eu mencionei. Eles foram criados por Arceus para poder dar emoções, conhecimento e força de vontade às coisas que existem no mundo Pokémon. Levando em contexto os acontecimentos do criacionismo no mundo Pokémon, eles foram criados por Arceus, depois dele ter feito Dialga, Palkia e ter nascido Giratina, e eles começarem a agir feito malucos, começarem a brigar. Então ele criou esse trio, esses conceitos mentais, provavelmente para dar uma mente aos três, conseguindo acalmá-los. Eles foram criados para cada ser ser um ser. Eles são a individualidade de cada indivíduo. Só que é dito e mostrado que eles são capazes de apagar essas coisas que representam de qualquer ser vivo. O Uxie apaga todas as memórias das pessoas que entram no seu domínio e ele não quer. Então, se o ser do conhecimento pode fazer você esquecer tudo o que você já sabe, não existe Pokémon que vá conseguir lutar contra ele. Mesprit tira suas emoções. Se você está agindo por algum motivo, esse motivo agora não importa. Isso sem falar do Azelf, que é a força de vontade. Literalmente, se ele tirar sua força de vontade, você não se mexe. Você não se move pra mais nada. Acho que é até no mangá onde ele simplesmente mata uma pessoa fazendo isso, mas eu não lembro direito, então não levo essa frase a sério. Mas ele pode fazer essas coisas contra qualquer bicho, e isso é uma vantagem enorme. Você deve, inclusive, estar pensando como esses seres absolutos foram sequestrados pela equipe galáctica, e é porque eles simplesmente não se importam. Literalmente. No vídeo onde eu explico o porquê de lendários serem capturáveis, mesmo eles sendo deuses, eu passo 10 minutos explicando. Então depois vai lá assistir aquele vídeo. Mas acima desses aqui, em questão de força, sei lá, força física, porque eles são a física do mundo, ou seria a força de lei, porque eles são a lei do universo. Bom, vocês sabem, Dialga, Palkia e Giratina. Os três são literalmente a encarnação das leis do universo. E a sua forma origem são literalmente as origens das leis ao qual eles são encarnação. O tempo, o espaço e a antimatéria. E não, Giratina não é gravidade. O próprio Masuda já disse que Giratina é a personificação da antimatéria e isso faz total sentido com a questão do mundo distorcido e ele ter nascido sozinho. É uma questão física básica. Lembrando também uma outra questão de física básica, que a gravidade já é o Palkia, porque gravidade está diretamente correlacionada à massa. Então, a sua ocupação no espaço físico. Logo, Palkia está mais próximo da gravidade. Mas, voltando, formas origens deles são os lendários mais fortes do mundo Pokémon no geral, perdendo somente pro Arceus. Então é isso. Se você quiser ver esse vídeo onde eu falo sobre os lendários e como eles fazem sentido serem capturados por crianças de 10 anos, clica nesse vídeo aqui. E aquele outro vídeo que eu comentei, a playlist inteira do Pokémontologia, onde eu explico em detalhe cada um dos grupos de lendários, clica nessa playlist daqui. Cliquei. Assiste.